Muito boa noite. Boa noite a todos. Peço silêncio. Vamos dar início à nossa sessão. Já temos quórum. Boa noite, senhores deputados. Boa noite, caro Presidente da Câmara Municipal, restante Executivo, caros funcionários. Boa noite também para quem nos assiste em casa e com isso recordo que esta sessão está a ser gravada em direto através do nosso canal do YouTube. Sendo esta uma sessão extraordinária, portanto apenas recordar que temos período de intervenção dos cidadãos, não há período antes da ordem do dia para os senhores deputados e tiramos depois a nossa ordem do dia. Permitam-me só desde já agradecer ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia a disponibilidade do espaço e por nos acolher sempre tão bem nesta terra. Está-se a ouvir mal? Eu estou a ouvir bem, mas dá a impressão que não vem da coluna. Bom, eu penso que não se está a ouvir muito bem, tem que chegar mais para mim. Pronto, vamos. Penso que agora já está melhor, pronto. Eu também notei a diferença. Comunicar só que em termos de substituições temos do PSD o Sr. Tiago Santos pela Sra. Maria Manuela Firmino e da CDU o Sr. David Mendes pelo Sr. Joaquim Varino. Da parte da Câmara Municipal temos a Sra. Vereadora Inês Louro a ser substituída pelo Sr. Hugo Sampaio. Portanto, vamos dar início à nossa sessão com o período de intervenção dos cidadãos, para além de ir perguntar naturalmente se alguém dos cidadãos presentes deseja usar da palavra. Nós temos já 2 pedidos de inscrição que foram feitos através do nosso e-mail da Assembleia Municipal e, portanto, eu pergunto desde já se a senhora Maria Elizabeth Pessoa se encontra na sala. Está, que já verifiquei, e o senhor Jorge Ferreira também está. Muito bem. Então, dava desde já a palavra à senhora Maria Elizabeth Pessoa. Recordo que têm um período de 3 minutos para fazer a intervenção. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada. Alguma coisa? Muito obrigada por me dar a palavra, senhora Presidente da Assembleia, senhor Presidente da Câmara, senhores deputados, senhores vereadores e membros do público. A minha intervenção tem por objetivo, eu vou ler porque é mais rápido, os 3 minutos então serão aproveitados. A minha intervenção tem por objetivo manifestar a minha tristeza por, nesta altura, concluir que o que foi apresentado aos moradores de Casais da Lagoa na última campanha eleitoral, construção de um rico desportivo e arranjo da zona envolvente, parece ter caído no esquecimento. É verdade que o ringue foi iniciado nessa altura porque havia a necessidade de apresentar alguma obra aos fregueses de Casais da Lagoa, como foi dito em desabafo, quando questionado por mim o Presidente da Junta da Freguesia à época, Sr. Carlos Piriquite. Na altura andava aflito porque queria fazer a obra como deve ser e não conseguiu concluí-la. Indignada com a forma como esquecem depressa estas pequenas obras, tenho questionado o atual Presidente da Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo, o Sr. Martins, sobre a conclusão das mesmas. A resposta não é conclusiva porque parece que existem alguns obstáculos que eu não entendi ainda muito bem. Daí ter dito que viria a uma Assembleia Municipal manifestar-me porque não estou nada satisfeita como me reduzem à insignificância. Tive cuidado de perguntar à Associação de Moradores e Naturais dos Casais da Lagoa se estavam a tratar deste assunto junto da Câmara ou junto da Junta Freguesia. Antes de o vir apresentar aqui o problema. Responderam que não e informei a Presidente da Associação de Moradores dos Casais da Lagoa desta minha participação. Embora inacabado, tenho verificado que o ringue tem sido utilizado quer pelas crianças, quer pelos adultos, o que significa que a sua conclusão, com marcações devidas, balizas em segurança, rede arranjada, bem fixada ao muro, para evitar entrada e saída de crianças para ir buscar a bola, e ainda, por sugestão de um dos pais que costuma usufruir deste espaço com o filho e futuro morador do bairro, subir mais um nível na rede do lado norte para evitar saída da bola para a estrada.
O portão já não tem manivela, o que dificulta a sua abertura ou saída dos elementos que lá fiquem fechados. Na conjuntura atual parece ser um assunto de pouca relevância, mas não o é. E porquê? Porque, como disse atrás, já está a ser utilizado quer pelas muitas crianças que moram junto ao recinto, como pelos adultos que encontram ali uma forma de relaxar a tensão do dia a dia e porque é um espaço onde se podem desenvolver outras atividades. Assim, como a zona envolvente requer tal arranjo como proposto em época de campanha pelo Partido Socialista. Vou estar atenta, como sempre, ao que acontece na minha aldeia de Casais da Lagoa e gostaria de sair com a convicção de que o que disse não cai em saco roto, mesmo que ainda haja qualquer dificuldade na resolução do prometido, que se cumpra antes de novas eleições, pois não gosto de ser enganada. É um desabafo, sim. Não estou a dizer mal, como alguns dizem que eu só sei dizer mal. E estou a pedir que respeitem os moradores dos Casais da Lagoa e que nunca é demais o que fazem para ver os vossos munícipes felizes. Obrigada por me escutarem. Muito obrigada. Tem agora a palavra o Sr. Jorge Ferreira. Ora, muito boa noite, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais e restante público. O que me faz vir aqui junto de Vossas Excelências tem a ver com uma questão de veras preocupante, que a mim, como defensor da liberdade, da igualdade, da fraternidade e da ética republicana, jamais podia deixar de passar em claro. Lembro a Vossas Excelências que o 25 de Abril está a meia dúzia de semanas e é completamente inaceitável que numa junta governada pela CDU, na qual foi da coligação da qual faz parte um partido, que é o PCP, com uma longa história na defesa da liberdade de expressão e contra a censura, pois essa mesma junta foi buscar o pior do que existe nos armários do salazarismo, que é a censura no seu pior. Aquilo que vos vou dizer, posso demonstrar aqui e agora perante Vossas Excelências. É que a página de Facebook da Junta de Freguesia Manique do Intendente, Massuça e Vila Nova de São Pedro tem cidadãos que estão com o acesso à mesma bloqueado. Ora, isto é completamente inaceitável, pois a mesma apresenta informação importante, apresenta até informação que tem a ver com eventuais questões climáticas adversas, informação útil para os cidadãos. Portanto, isto é completamente inaceitável. Não vos vou pedir, com certeza seria um atrevimento, um voto de repúdio a esta situação, mas deixo à vossa consciência que analisem o que se está a passar, pois para mim não é normal. É óbvio, qualquer cidadão que faça qualquer tipo de comentário que atenta ao bom nome e honra de qualquer instituição deve ser responsabilizado criminalmente por isso, mas o cidadão em causa não teve nenhuma atitude desse género. Pelo exposto, deixo o assunto à consideração de todos. Obrigado por me terem escutado. 25 de Abril sempre, e liberdade, democracia e principalmente lutar pela liberdade de expressão e contra a censura deve ser um guia na vida de todos, nomeadamente dos políticos. Obrigado e boa noite. Muito obrigada. Uma vez que esta não é uma questão concretamente para o Sr. Presidente da Câmara, eu atrevo-me a deixar já aqui a nota que certamente o Sr. Presidente da Junta de Freguesia irá averiguar o que é que se passa. Pergunto se mais alguém presente deseja usar da palavra. Não estou a ver nada. Não registramos mais. Eu não estou a ouvir, mas não estou a ver. Onde? Muito bem, então peço-lhe só que diga o seu nome ao microfone, por favor, e tem a palavra. Boa noite, eu sou Rosinda Morgado, vivo na Rifana e gostaria de manifestar também
o meu desagrado aqui pela Junta de Freguesia de Manique do Intendente por uma situação que vocês já devem de saber, o município de Azambuja, da situação da mercearia da aldeia. Não me quero alongar, só quero agradecer ao Sr. Presidente aonde aquilo chegou, às proporções, à população e o respeito pelos idosos. Não merecíamos, e o povo da Rifana que votou na CDU, eu não voto, não merecia o que o Sr. Presidente tem feito, principalmente aos mais idosos que hoje choraram, que hoje manifestaram-se. É muito triste a pessoa ver uma aldeia, um alto concelho, sem nada, e termos um presidente na rua principal e foge nas ruas para não passar à praça, e o povo está dividido. Porque, Sr. Presidente, pergunto eu, quando teve os votos todos do povo da Rifana? É muito triste. Boa noite e obrigado. É só um manifesto. Muito obrigada. Naturalmente, nesta sessão, o Sr. Presidente da Junta não tem o uso da palavra para responder, isso caberá numa sessão da Assembleia de Freguesia, mas mais uma vez certamente poderá falar com os cidadãos se assim o entender. Sr. Presidente da Câmara, deseja usar a palavra para responder às questões que foram colocadas? Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa noite, Srs. Vereadores, Sr. Presidente da Mesa e seus colegas, Srs. Deputados Municipais, técnicos municipais, público em geral. Boa noite a todos e a quem nos vê, portanto, através do canal do YouTube, conforme já foi referido. Penso que estas duas últimas intervenções são, portanto, para dar conhecimento de situações que não têm, portanto, qualquer tipo de resposta, pelo menos da parte da Câmara. Portanto, sabemos o que se passa, nomeadamente na segunda intervenção. A primeira intervenção não tínhamos conhecimento, e também não é um assunto que nos diga diretamente respeito, mas de qualquer forma queria responder à Sra. Dona Elizabeth Pessoa, nomeadamente, portanto, nós andamos já há algum tempo com a Junta de Freguesia a tentar, portanto, fazer um protocolo para ceder aquele espaço com uma perspectiva de arranjo para o estacionamento, portanto, à volta do espaço, porque o bairro está a criar, portanto, um conjunto de moradores que já não consegue, portanto, albergar os espaços que tem ao dispor para estacionamento, e queremos também, portanto, fazer lá, portanto, em conjunto com a Junta de Freguesia, o arranjo do polidesportivo, complementar o polidesportivo e criar, portanto, ali mais uns equipamentos para, portanto, poder pôr ao dispor das pessoas. Portanto, esse é o nosso compromisso. A senhora doutora Lara está a ultimar, portanto, o protocolo que devemos de fazer com a Junta para a cedência do espaço, porque o espaço, portanto, pertence à Câmara como cedência da urbanização e, como tal, portanto, está nesse pé. Com certeza que se nós, portanto, dissemos que íamos fazer, com certeza que iremos fazer esse arranjo, portanto, exterior. Muito obrigado. Muito obrigada, caro Presidente. Não tendo... Sim. Eu, em defesa da honra, não poderei falar. O Sr. Presidente. Eu sei que as pessoas... Sim, não foi propriamente, mas tenho a palavra. Peço-lhe para ser breve, está bem? Ora, boa noite, Sr. Presidente, boa noite, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, público em geral e comunicação social. Eu, em relação, por exemplo, ao Sr. Jorge Ferreira, eu digo, eu nunca proibi, nem nunca bloqueei ninguém, nem nunca dei autorização a ninguém para bloquear ninguém no Facebook, nem seja onde é que for. Portanto, em relação, por exemplo, à Sra. Rosinda, já que falou, o mercadinho da aldeia, ou a mercearia da aldeia, foi portanto, a Junta de Freguesia fez tudo e mais alguma coisa para abrir em consonância com a Dona Isabel. Abriu-se. A partir do momento que se falou em a senhora pagar a luz,
o que aconteceu foi ela escorraçar-me da própria loja. Portanto, eu nunca mais me senti bem em ir àquele local. Aqui nestas mesas, com o advogado dela, fizemos um acordo de pagar a luz. Ela pagou algumas prestações, não deve nada em termos do estabelecimento em si. Mas a luz, conforme nós combinamos na presença do advogado dela, ela ainda hoje deve 840 euros e mais uma fatura que está para chegar. Portanto, eu acho que eu nunca fugi de rua nenhuma de ninguém da Rifana. Portanto, eu não tenho medo de ninguém, nem nunca fugi. Portanto, isso que seja bem claro e que a senhora não venha para aqui com essas coisas, que eu não era para falar, mas obrigou-me a falar e eu tenho de falar. Obrigado. Muito obrigada. Temos assim por terminado o período de intervenção dos cidadãos. Vamos entrar na nossa ordem do dia. O primeiro ponto é então a eleição de um cidadão para integrar a Comissão Alargada da CPCJ, que é a proposta 8 AM 2023. Chegou a esta Assembleia duas indicações, uma por parte da CDU, Sra. Maria de Fátima Faria Coelho, e por parte do Chega, o Sr. Hugo Sampaio. Portanto, eu pergunto se algum dos grupos municipais deseja usar da palavra para fazer qualquer tipo de apresentação. A senhora deputada Maria de Fátima. Senhora Presidente da Assembleia, Senhor Presidente da Câmara, em vosso nome cumprimento os presentes e quem nos acompanha lá em casa. O cidadão Hugo Silva Sampaio tem 44 anos e é de Quebradas. É formado em animação sociocultural. Tem um mestrado em envelhecimento ativo. É professor técnico especializado desde 2008, com trabalhos efetuados em diversas escolas do nosso país. No nosso concelho tem a passagem pelo agrupamento de escolas da Zambuja, onde foi diretor de cursos entre os anos 2017 e 2022. Desenvolveu projetos educacionais na Freguesia de Alcoentre, na União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Massuça, nos anos 2016 e 2017. Atualmente desempenha a função de professor técnico especializado no papel de formar e validar competências aos profissionais da ação educativa, agentes de geriatria e apoio à família e comunidade. Obrigada. Muito obrigada. Senhor Deputado Nobre. Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos à mesa, aos Sr. Presidente da Câmara, vereadores, os membros da Assembleia Municipal e público em geral. Nós propusemos a Maria de Fátima Faria Coelho, que é carteira, é carteira, mas não exerce. E, além disso, também é bombeira na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre. Portanto, é uma pessoa inserida na comunidade. Não terá, com certeza, portanto, o pedigree que alguns gostariam de ver em determinados requisitos, mas parece-me que a gerontocracia não será propriamente o mais adequado para cuidar de crianças, sem desprimor, portanto, para quem tem essa especialização. Parece-me que alguém que está inserido na comunidade poderá servir melhor na referida comissão. Muito obrigada. Portanto, pergunto se alguém deseja usar a palavra quanto a esta eleição, senão nós vamos proceder à votação, nós vamos distribuir os boletins de voto. Portanto, a proposta da CDU será a lista A e a proposta do Chega a lista B. Pergunto se todos perceberam, se há alguma dúvida. CDU, lista A, Chega, lista B. Portanto, Sra. Maria de Fátima Coelho, lista A, e o Sr. Hugo Sampaio, lista B.
Agora sim, boa noite a todos. Vou proceder à chamada. Alexandre José Gomes Grazina. Um bocadinho mais rápido, Alexandre. Senão não saímos daqui hoje, filho. António José da Fonseca Nobre. António Rodrigues Torrão. Vou juntá-los todos aqui. Armando Jorge Adrião Calixto. Carlos Alberto Cláudio Pires. Carlos Alberto Rafael da Fonte. Cláudia Helena Domingos Gomes. Cláudio André Serrano Horta, Salema. Joaquim Varino. Elisete Maria Vitorino Rodrigues. Firmino Miguel Santos Amendoeira. Francisco António Galvão Morgado. Gonçalo Luís Mesquita Ferreira. Gustavo Bruno Borda de Água. Helena Maria Amorim Maciel. Horácio Gomes Ribeiro. José Manuel Fortunato Martins. José Vieira Navarro de Andrade. Não está cá? Tá. Maria de Fátima Gaspar Pinto. É igual. Maria Fernanda Fidalgo. Maria Manuela Leandro dos Santos Firmino. A Marta não está, pois não? A Marta? Não. Ok. Natália Maria Andrade Pérez. Nelson Caetano Rodrigues. Rodrigo Paulo Ferreira da Conceição. Não chamei o Avelino. Senhor José Avelino Colasso Correia, peço desculpa, passou-me. Sérgio Paulo de Sousa Alexandre. E Vera Lúcia Raimundo Braz dos Santos. Senhora Presidente, tem que começar a pôr voto eletrónico. Próximo pedido. CCP está a ser promovido no governo. E eles até têm um ponto de correspondência que nós pode participar, o autor perdeu por meio de votos. Ainda hoje em dia se questiona como é que ele perdeu. É só contar deste lado sentados que
candidato republicano que está lá, O problema é a característica sociológica do país. Já temos o resultado da votação, portanto, temos 16 votos para a lista A, 7 votos para a lista B, 3 abstenções e 1 voto nulo. Está assim eleita a senhora Maria de Fátima Coelho. Portanto, que será comunicada à CPCJ esta eleição com a maior brevidade possível para ver se este trabalho tem o seu início que tanto é necessário. Portanto, vamos passar ao ponto 2 da nossa ordem do dia, com a proposta 129P de 2023, revogação da decisão de contratar E17/2023, ampliação do cemitério da Varas de Cima e manutenção do respectivo financiamento bancário. Pergunto ao Sr. Presidente da Câmara se deseja apresentar a proposta. Muito obrigada, Sra. Presidente. Portanto, fazer aqui um pouco o histórico desta situação e que nos levou a tomar esta decisão, porque nós lançámos, portanto, um procedimento de contratação pública para avançar com a ampliação do cemitério da Varas de Cima, e ele ficou, portanto, ficou deserto. Portanto, concorreu uma firma, mas a firma, portanto, não cumpria os requisitos que o concurso, portanto, obrigava. Nesse sentido, para abrirmos um novo procedimento, que é o que vem a seguir, portanto, na ordem de trabalhos, teremos que fazer a revogação, portanto, desta decisão de contratar na empreitada 17/2023. Portanto, é nesse sentido que se pede à Assembleia para, portanto, discutir e aprovar esta proposta. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quem deseja usar da palavra? Sim, Sr. Deputado, tem a palavra. Quer vir aqui ou quer o microfone? Boa noite, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimentar todos os presentes e aqueles que nos assistem em casa. Sr. Presidente, pois, eu, durante o ano 2023, andei relativamente contente que o Sr. Presidente andava picado comigo e que ia fazer o cemitério até ao final do ano. Não, o Sr. Presidente que ia adjudicar e concretizar e isso tudo, mais uma vez, promessas leva ao vento, não é? Minha não foi, de certeza, garanto. Portanto, tivesse consultado melhor o mercado, que se calhar lançava o concurso noutros moldes. Mas pronto, já agora deixo só aqui uma nota. O Conselho de Aveiro, a Freguesia de Aveiras de Baixo também precisa de um cemitério e Casais de Lagoa também. É só isso. Muito obrigada, Sr. Deputado José Navarro. Sr. Deputado António Nobre. Desculpem lá, mas não podia deixar de, obviamente, também intervir nesta contenda. Eu acho extraordinário que o PSD venha a afirmar o que acabou de afirmar, porque já se esqueceu das culpas que tem no cartório. Não é o mercado que resolve esta questão. Os senhores foram responsáveis pela destruição de 300 mil empregos na construção civil. Não esteja a rir, Sr. Vereador. Não esteja a rir. Não é proibido, mas pelo menos algum decoro também não ficava mal. Portanto, e essa perturbação ainda persiste. Porque mandaram 300 mil trabalhadores da construção civil para a Europa comunitária. Foram os tais imigrantes que até o amigo Passos
disse que deviam procurar sítio para dizer, não podiam estar sempre dependentes do Estado, não é? Estamos dependentes do Estado. E agora é o que sucede. Temos cada vez um mercado, entre aspas, não há mercado nenhum, nós não entendemos que não haja mercado nenhum nesta área da construção civil, foi tão decapitada e tão profundamente atingida que ainda hoje estamos a sofrer essas consequências 10 anos após isso. Portanto, as consequências da Troika pagam-se assim. Muito obrigada. Pergunto se mais alguém deseja usar da palavra. Não registro pedidos de intervenção. Vou colocar a proposta à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Obrigada, senhores deputados. Quem vota a favor? Muito obrigada. A proposta foi aprovada com 24 votos a favor, 12 do PS, 7 do PSD, 4 da CDU, 1 do Bloco de Esquerda e 3 abstenções, 1 do PSD e 2 do Chega. Portanto, vamos passar ao ponto 3, ampliação do cemitério de Aveiras de Cima, proposta 8P de 2024. Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Portanto, conforme já tinha, dito na proposta anterior, este é o seguimento, portanto, para um novo procedimento e vamos lançar por 1.800.000 euros. Ficámos com algumas dúvidas na reunião de Câmara se traríamos ou não esta proposta à Assembleia. Depois criámos um consenso à volta dessa indecisão e achámos melhor, portanto, trazê-la para ficarmos, portanto, mais confortáveis. Portanto, nesse sentido, portanto, solicito aos senhores deputados que verifiquem e analisem a proposta e depois pronunciem-se. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Pergunto quem deseja usar da palavra. Não registro pedidos de intervenção. O Sr. Deputado estava a testar-me. O Sr. Deputado Firmino Amendoeira. Estava a testar a minha rapidez. Ora, Sra. Presidente, boa noite. Muito boa noite. E na sua pessoa cumprimento também os membros da mesa, o Sr. Presidente da Câmara e a respectiva variação, os caros e caríssimas deputadas e deputados, elementos do público, e ali há aquela equipa que nunca se farta de trabalhar. A minha pergunta é a seguinte: desta proposta em relação à anterior, que acabou agora de ser revogada, há um aumento de 157.000 euros, não estou em erro. A pergunta é, o que é que deu origem a este acréscimo de despesa e por que motivos? Se calhar é mais antiga, se calhar é no tempo do Cavaco. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, deseja responder? Não. Portanto, vamos colocar a proposta à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi a proposta aprovada por unanimidade. Ponto 4. Beneficiação de pavimentos no Concelho de Azambuja, proposta 9P de 2024. Sr. Presidente, deseja apresentar a proposta? Muito obrigado, Sra. Presidente. Com certeza que sim. Esta proposta é o resultado de um conjunto vasto de reuniões, onde foram, portanto, tidas em consideração não a grande parte daquilo que os senhores presidentes de junta, portanto, preconizam, mas, enfim, algumas situações foram, portanto, contempladas e, como tal,
é a proposta, portanto, a proposta divide-se em três lotes, é uma proposta por lotes, o lote 1 do Baixo Conselho, o lote 2 do Médio Conselho e o lote 3 do Alto Conselho. Portanto, são um total de 3.800.750.000 euros para, portanto, melhorarmos a rede viária que, em algumas situações, como sabem, portanto, e têm conhecimento, bem precisam, portanto, ficamos ainda com uma situação que iremos ver se conseguimos, portanto, ainda vir a desenvolver, que é o arranjo da Estrada Municipal 513, que é a estrada que liga a Zambuja à Beira de Cima, que bem precisa, aquela lá por trás. Estamos a fazer um levantamento topográfico dela, para depois, portanto, fazermos projeto e avançarmos com a sua reparação. Portanto, noutra fase que não esta, não está aqui incluído essa situação. Portanto, como disse, isto foi objeto de um conjunto de reuniões, portanto, e discussões com os senhores presidentes de junta. Portanto, está devidamente, portanto, cada um sabe ao que vai e o que é que vai ser, portanto, beneficiado nas suas freguesias e, como tal, portanto, deixo à consideração dos senhores deputados municipais o tecerem considerações sobre a mesma. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quem deseja usar da palavra? Não registro pedidos de intervenção. Vou colocar a proposta à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi a proposta aprovada por unanimidade. Muito bem. Vamos passar ao último ponto da nossa ordem do dia. Ponto 5, Plano Municipal de Ação Climática, proposta 10P de 2024. Antes de passar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, apenas dizer e informar que recebemos alguns pedidos por parte de alguns elementos da Assembleia Municipal quanto ao adiamento deste ponto e à sua discussão a posteriori de forma mais detalhada, ao qual eu conferenciei com o Sr. Presidente e o mesmo decidiu que não havia necessidade de retirar o ponto e irão mesmo também explicar porquê e, portanto, o ponto mantém-se na nossa ordem do dia para ser votado. Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Portanto, este plano de ação climática da Zambuja vem no seguimento do nosso plano do roteiro da neutralidade carbónica, que já aprovámos em dezembro de 2022 e este é mais um passo para, portanto, formalizar toda a nossa estratégia, em relação ao plano, portanto, e aquilo que o plano contempla nos seus diversos capítulos. Tenho comigo, portanto, a técnica que está, portanto, a dar apoio a este programa, portanto, na parte do ambiente, a engenheira Isabel Agostinho, que se a senhora Presidente autorizasse, a senhora engenheira faria, portanto, uma breve apresentação, portanto, daquilo e a importância, portanto, também daquilo que o plano representa para o Concelho da Zambuja. Senhores deputados, eu peço só para não fazerem conversa cruzada, por favor, couve-se aqui à frente e certamente também incomoda os restantes senhores deputados. Senhora Engenheira, tem a palavra. Boa noite a todos e a todas. Senhora Presidente, Senhor Presidente, vereadores, senhores deputados, é um gosto estar aqui de novo, portanto, na vossa presença, para a continuação e partilha não só de resultados, como também do que nos traz de novo este trabalho. Conforme a Senhora Presidente falou, não foi considerado a ser feita uma apresentação deste mesmo trabalho pelo simples facto de que o Plano Municipal de Alterações Climáticas, baseado na Lei do Clima
a Lei 98, de 31 de dezembro de 2021, em que o nosso roteiro para a neutralidade carbónica foi aprovado. Portanto, foi feita primeiro uma apresentação temática do mesmo no dia 22 de dezembro de 2022 e foi aprovado em Assembleia Municipal no dia 28 de 2022. E as regras para a elaboração deste plano municipal para as alterações climáticas, ao abrigo da lei que eu mencionei, foca-se basicamente e unicamente de acordo com as orientações da Agência Portuguesa do Ambiente em dois trabalhos, que são um trabalho de adaptação e um trabalho de mitigação. Ou seja, a Zambuja, em 2018, fez um trabalho intermunicipal que era e é o denominado PIAC, Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas. Desse trabalho resultou a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas para a Zambuja, em 2018. Trabalho atualizado, um trabalho que contempla 24 medidas que estão a ser acompanhadas por qualquer plano para estar em vigor e não estar numa gaveta, tem que ser acompanhado com as respectivas medidas. Portanto, temos 24 medidas aprovadas na parte da adaptação da EMAC. E, conforme o Sr. Presidente mencionou, e de acordo com o que está na proposta, temos 23 medidas que foram aprovadas no âmbito do roteiro para a neutralidade carbónica, que são as chamadas medidas de mitigação. O que é que este trabalho resume? Resume precisamente, será, portanto, porque a Zambuja esteve sempre, e de acordo com o trabalho que vos foi facultado, a Zambuja ao longo dos anos teve sempre um enfoque de trabalhos, portanto, é mencionado logo aí o primeiro de 2006, foi um trabalho intermunicipal, depois o PIAC em 2018 e depois uma série de trabalhos que o próprio município foi elaborando. Agora, este plano, eu posso vos dizer que Portugal continental tem 308 municípios. E a Zambuja, já no final do ano 2022, era o terceiro município em Portugal com um roteiro para a neutralidade carbónica aprovado, com uma EMAC, com uma estratégia de alterações climáticas. Ao dia de hoje, e eu fiz esta consulta antes de vir para aqui, eu posso vos dizer que a Zambuja, neste momento, e quando eu falo em Zambuja, é o município da Zambuja, com as suas 7 freguesias. Não esquecendo nenhumas. Ainda ontem fizemos um trabalho que já estava contemplado, era uma das medidas também do roteiro, que engloba a parte comunidades de energia renovável e a parte do Nearly Zero Energy Building, ou seja, o que é que isto quer dizer em português? Edifícios municipais com necessidades praticamente nulas de energia, que foi objeto de uma candidatura que nós fizemos ao European City e que eu também disponibilizei na altura da apresentação. Agora, este trabalho poderia assustar porque os gráficos que aqui estão a suportar o trabalho são exatamente os mesmos do roteiro. Porque já esse trabalho foi feito. E foi feito, nós já sabíamos que o caminho a seguir em termos de legislação ia precisamente promover esta obrigatoriedade de todos os municípios ou regiões, como diz o site da APA, terem que elaborar ou um plano regional para as alterações climáticas ou um plano municipal para as alterações climáticas. Nós seguimos precisamente este tipo de orientações e daí ter resultado este trabalho. O da EMAC, Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas,
tem tido acompanhamento, cujos relatórios têm estado também disponibilizados. Algumas das questões que os senhores deputados têm levantado nas vossas reuniões, e que eu acompanho, porque eu acho que quando se faz determinados trabalhos nos municípios, nós temos de sentir quais são todas as nossas preocupações, e os senhores aqui têm uma voz. E essa voz merece todo o meu respeito, toda a minha credibilidade, toda a vossa credibilidade, e isso também me faz refletir quando, sendo gestora de alguns dos projetos que estão à minha responsabilidade, para ir de encontro também às vossas questões. E, de facto, este conjunto de trabalhos que nós tivemos, e acabámos outros, a adesão ao Pacto de Autarcas, por exemplo, que já tinha sido uma intenção do município em 2010, assinou, mas não concretizou, porque para ser válido tinha que ser feito também, como eu falei aqui na proposta, um plano de ação de energia sustentável para o clima, que é o chamado PAESC, que eu também vos posso dizer que está feito e que está muito alinhado com todo este trabalho. Ou seja, eu nunca, e foi isso que eu já tinha dito, viria trazer ou viria colocar os senhores deputados que têm colocado tantas questões, que têm trabalhado, que têm lido todas as propostas e todos os trabalhos que têm vindo aqui à Assembleia Municipal, nunca iria pô-los ou colocá-los numa situação de o que é que está a acontecer, vamos aprovar, porque isto tem que estar aprovado de acordo com a legislação no dia 1 de fevereiro deste ano. Agora, este foi a orientação dada e, de facto, não sei agora o que é que poderei acrescentar mais, porque o acompanhamento, quando há um ano nós apresentámos o roteiro e que ele foi aprovado aqui em Assembleia, o roteiro tem 23 medidas de mitigação que estão a ser seguidas e possivelmente pensaram, isto é mais um trabalho que vai para a gaveta. E posso-vos dizer, não vou mencionar nomes de municípios, porque acho que isso não é correto, mas a maioria dos municípios, o único trabalho que tem, ou a maioria que tem, é a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas que foi financiado pelo POSEUR, o Alentejo 2020 e, portanto, a cargo das CIMs. Agora, neste momento, este trabalho é nem mais nem menos que o que já foi apresentado, são os mesmos gráficos. Como eu até ontem falei naquele workshop, para quem infelizmente eu sei que estavam a trabalhar, foi impossível terem participado, mas poderemos partilhar a apresentação. Agradeço a quem esteve aqui dos deputados e de facto estão a ver que nós estamos aqui a brincar com isto, porque isto é um assunto sério. No entanto, há realmente aqui só uma mensagem que eu queria deixar. Aplica-se não só às câmaras, como também às empresas, que é o seguinte: nós também temos que ter respeito pelos trabalhos que foram feitos no passado. E eu ouvi sempre aqui muitos deputados falarem em trabalhos do passado. E eles estão refletidos precisamente neste documento, como também já estavam refletidos no do roteiro. E a evolução da legislação feita de tal ordem, principalmente a partir de 2015, com o Acordo de Paris, com
os ODS, portanto, a Agenda 2030, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aliás, isto é a tal agenda que anda sempre a acompanhar-nos, porque o futuro vai ser até mesmo as propostas, tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida terá que estar linkada com estes 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que apresenta com 169 metas. A Zambuja também aderiu à plataforma do ODS local, onde estão lá projetos, não está atualizada porque realmente o trabalho, todos os projetos que estão a sair não tem havido esse tipo de oportunidade, mas está um grande enfoque principalmente para a educação ambiental. Entretanto, penso que já Pronto, percebemos o ponto, sim, foi bastante Olha, clara. agradeço imenso e pronto, e vou então agora Obrigada. retirar-me. Vamos ver se os E senhores obrigada. deputados têm questões. Pergunto então quem dos senhores deputados deseja usar da palavra. Senhor deputado António Noves. Bem, sobre esta temática que hoje aqui nos traz, mais uma vez, eu ouvi com alguma atenção a senhora engenheira que acabou de me anteceder, falou muito da ação climática, mas, curiosamente, a proposta tem aqui, na sua fundamentação, uma referência à Agenda 2030 das Nações Unidas. E essa dita cuja agenda, tem vários pontos e ordena-os pela sua ordem de importância. E, curiosamente, qual é que é o primeiro? Primeiro na proposta, que curiosamente a senhora engenheira não falou. Erradicar a fome. É o ponto 2 da ODS. Depois, no ponto 3, saúde de qualidade. Parece que o nosso Conselho tem muito que fazer em matéria de saúde de qualidade. Depois o quarto, educação de qualidade. Também me parece que em matéria de educação também temos que fazer, apesar do muito que se tem feito, e isso só honra o município. Embora, como sabem, a CDU sempre foi contra a assunção da responsabilidade pelo município da área da educação. Mas, de qualquer das formas, reconhecemos, portanto, a preocupação e a intervenção, e sempre apoiámos, portanto, através de várias votações, todas na área da educação. E, curiosamente, a ação climática só aparece em 13º lugar. É estranho. Tanta preocupação com a ação climática, mas na agenda das Nações Unidas, a Agenda 2030, só aparece em 13º lugar. Por que razão é que será isto? Tem uma explicação. É que não tem a importância que lhe querem dar. Curiosamente, na proposta, eu acho que é uma curiosidade, é que está ausente qualquer referência às políticas da União Europeia. Percebe-se. Porque as políticas da União Europeia, nesta área, desculpem a expressão, são um desastre. São um desastre para o desenvolvimento económico, não só da Europa, e em particular de Portugal. E também para o nosso Conselho. Nós perguntamos, então, em matéria de ambiental, por exemplo, nós acabámos de destruir uma quinta, aqui bem próxima, da Torre Bela. Está completamente destruída. E eu pergunto assim, então, mas qual é que é a importância disto para termos de ambientais? E até para o clima. Que tipo de desenvolvimento económico é que queremos para o Conselho? Emprego, como é? Indústria, como é? É preciso responder a estas coisas. Um país sem indústria não sobrevive. Não sobrevive. A Europa, se quiser manter a sua importância, e já nem falo em Portugal, não pode abdicar da sua indústria. E é o que tem feito. É o que tem feito. E registar que há uma completa ausência da referência matriz nesta proposta. Mas percebe-se qual é a indicação. Mas
não queríamos deixar de salientar que, na verdade, na Agenda 2030 das Nações Unidas, a ação climática aparece em 13º lugar. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Navarro. Muito boa noite a todos. Eu, antes de começar a minha intervenção, queria fazer uma pergunta, porque me pareceu, isto tem que estar aprovado dia 1 de fevereiro? Gostava, dia 1 de fevereiro, depois da manhã? Portanto, estamos a aprovar uma coisa aqui, sem qualquer discussão, para estar pronta depois da manhã, porque senão, se calhar, perdem subsídios. Eu confesso que me caíram no regaço 147 páginas, não sou técnico, portanto tive alguma dificuldade em entrar aqui. Gostava de saber o que é que a Comissão, liderada pelo Sr. Deputado Horácio Gomes, qual é a sua opinião, se reuniu sobre isto, se não, provavelmente não. Gostava de saber se algum deputado leu o documento, do princípio ao fim, não vejo braços levantados. Pronto, está aqui um. Deputado, mas se calhar as suas questões deverão dirigir-se ao Sr. Presidente da Câmara. Mas já tenho uma pergunta para si. E acho estranho um documento desta envergadura com tão pouca discussão. E sobretudo acho estranho que não haja aqui nenhuma folha de Excel a falar dos custos. Criação de um programa de cofinanciamento. Aqui em honra ao Sr. Deputado António Nobre, na ação M8, uma parceria público-privada, eu sei que o senhor adora este tipo de parcerias, a conversão da frota da Câmara Municipal, e depois grupos de estudo, criação do gabinete de apoio, criação na página, na ação M5, quem, como é que se vai fazer este gabinete, quem é que escolhe, criação da ação M10, criação do núcleo de inovação e desenvolvimento tecnológico. Há muitas questões que eu gostava de ser mais bem esclarecido, saber quanto é que custam, como é que isto se vai desenvolver. Isto não é só dizer, vamos agora renovar a frota, pronto, já está. E depressa que isto é para aprovar depois da manhã. Isto tem que entrar depois da manhã, senão não há dinheiro. E parece muito pouco, a Comissão não reuniu, não tivemos uma apresentação, não são agregados custos a esta proposta, parece muito leviano estarmos aqui a aprovar à pressa uma coisa desta envergadura. Isto é um trabalho sério, são 147 páginas, é detalhado, portanto merece mais esclarecimentos técnicos e não só, financeiros, políticos. É terrível dizer isto, mas até concordo parcialmente com o deputado Nobre em relação à prioridade, às prioridades aqui evocadas. E isto foi uma leitura à voz do azul que eu fiz aqui. Pronto, parece-me isto tudo muito etéreo, está na nuvem. E vamos aprovar e depressa. E é extraordinário que isto apareça numa Assembleia extraordinária, dia 30, para uma coisa que tem que estar pronta dia 1. Não podia ter sido há 2 meses, não podia ter havido todo um outro processo mais aberto, mais transparente, mais esclarecedor. Tem que ser assim. Parece-me estranho. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Firmino Amendoeira. Ora, mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Relativamente à política municipal, a lei prevê que o Plano Municipal de Ação Climática deve estar alinhado com o roteiro para a neutralidade carbónica de 2050 e o Plano Nacional de Energia e Clima de 2030 na dimensão de mitigação. Na dimensão da adaptação, com a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 2020 e ainda com o Programa de Ação de Adaptação às Alterações Climáticas. Além do mais, é desejável que exista no plano uma forte ligação aos objetivos
Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2020 das Nações Unidas, especialmente o Objetivo 13, que diz respeito à ação climática. Ora, este plano parece pouco alinhado com aqueles instrumentos que integram algumas das componentes mais essenciais aí definidas. Chama a atenção, por exemplo, para a falta de realce dado aos transportes e à biodiversidade e segurança das populações. No que toca à mitigação, é dada a orientação na Lei de Base do Clima que deve haver intervenção municipal ao nível da produção de eletricidade nos edifícios de serviços e residenciais, nos transportes e mobilidade, na indústria, incluindo de gases artificiais, na gestão de resíduos, águas residuais, na agricultura e no uso do solo e florestas. Já do lado da adaptação, deve haver um roteiro municipal da ação climática que englobe a agricultura, questões relacionadas com a biodiversidade, economia, energia, florestas, saúde, segurança de pessoas e bens, nos transportes e comunicações. Como referi atrás, nem todos estes assuntos são tratados. O Plano Municipal da Ação Climática desembuja decorre de 2 documentos intermunicipais importantes. A Agenda 21 de Alzira do Tejo e o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Alzira do Tejo. Este último é de especial relevância, dado que o município depende particularmente dos níveis das águas superficiais e fenómenos extremos do setor a montante da bacia do Tejo. O problema que se detecta é que as medidas propostas não estabelecem uma interligação eficaz com os municípios envolventes, pelo que a intervenção municipal tem um caráter limitado e assim a gestão integrada das alterações climáticas no município a nível dos setores considerados prioritários, água, agricultura, florestas e indústria, os quais foram definidos nos objetivos de adaptação. Tem apenas uma escala local e não uma interação regional, e à qual é absolutamente essencial para as medidas serem eficazes. Também os aspectos de adaptação, ligados com a capacidade de resposta aos desastres naturais, têm uma dimensão demasiado reduzida para serem eficazes. Todavia, este é um problema com que se debate em todos os municípios que têm uma observação dirigida apenas para o próprio território. Em termos de questões mais concretas, designadamente no que se refere à mitigação e no que concerne a atingir a meta de neutralidade carbónica de 2050, o município refere que se pode atingir este ano um resultado de menos 53 kT de CO2, valor negativo, antecipando mesmo a neutralidade carbónica para 2050. Se forem adotadas tecnologias e uma economia circular. É obra. Mas sem especificar minimamente estes processos. É um exercício vazio. Acresce que das 23 ações de mitigação delineadas, apenas 2 estão em curso e da sua maioria apresentam uma mera carta de intenções, embora sejam úteis como objetivos. Não há medidas de mitigação para as ondas de calor, fogos florestais e principalmente para os fenómenos hidrológicos extremos, já identificados, o que é pouco compreensível. Por outro lado, tendo-se apurado que as águas residuais são uma importante fonte emissora de CO2, não há medidas específicas de intervenção neste domínio. Por sua vez, no que se refere à adaptação, não se compreende o que presidiu à classificação de fragilidade atual do nosso Conselho em face dos eventos climáticos, em termos de vulnerabilidade baixa, moderada ou elevada. Conclui-se pela melhoria da capacidade da resposta de promoção da gestão integrada das alterações climáticas no município e nos setores prioritários, como é difícil estar em desacordo.
mas isto é demasiado genérico para concretizar medidas. No entanto, as 24 adaptações parecem melhor especificadas que as anteriores ações de mitigação, e algumas integram fenómenos hidrológicos extremos, como a requalificação das linhas de água e também no que diz respeito aos fogos florestais, como as faixas de gestão de combustíveis. Não obstante, segundo a informação desta semana, apenas 124 dos 308 municípios têm o plano finalizado ou em fase de desenvolvimento. Compreendemos que a grande dificuldade técnica é por falta de meios humanos especializados. É o principal problema. Assim, é de salutar o esforço desenvolvido pelo nosso município no que a esta matéria diz respeito. Esperamos que as lacunas por nós identificadas mereçam o devido acolhimento por parte do Executivo. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto quem mais deseja usar da palavra. Sim, Sr. Deputado António Nobre. Por acaso aqui o deputado António Torrão chamou-me a atenção. A proposta da Câmara fala em apreciação em Assembleia Municipal. E portanto, o ofício que vem para a Assembleia Municipal fala para a apreciação na próxima Assembleia. Portanto, eu pergunto... Ó, Sr. Deputado, eu posso lhe dizer que o ofício, a proposta da Câmara fala em apreciação da Assembleia Municipal. Submeter à apreciação da Assembleia Municipal. Prontos. E depois o ofício que remete a proposta da Câmara, portanto, foi submetida à votação na sua sessão, fala para a apreciação da próxima sessão da Assembleia Municipal. Portanto, eu acho que a Assembleia apreciou. Sr. Deputado, eu já percebi a sua questão. Senhora Engenheira, a proposta tem que ser votada também, não apenas apreciada pela Assembleia Municipal, correto? Pergunto. Tem que ser aprovada na Assembleia Municipal. Pronto, o que está aqui, o que o Sr. Deputado acabou de identificar é que na proposta diz só a apreciação da Assembleia Municipal e não diz a apreciação e votação pela Assembleia Municipal. Deixe só verificar como é que dizem as outras. Mas todas dizem só para apreciação. Não, exatamente, é uma forma de expressão. Portanto, aos senhores deputados, penso que não vamos estar aqui Pronto, a maior parte diz, nós aqui pelo menos, eu peço neste caso à Câmara Municipal e aos serviços que tenham estas questões em atenção para que venham da forma mais correta, para que estas situações não ocorram, mas naturalmente, tendo tido a confirmação que a proposta tem que ser votada, vamos colocar a mesma à votação. Não me parece que seja esse o impedimento, uma vez que já foi apreciada. Pergunto se mais algum senhor... a senhora deputada Helena Maciel. Boa noite a todos, considerem-se todos cumprimentados. Eu confesso que posso responder exatamente em consciência que não li como deveria ter feito, porque a exigência do tempo não me permitiu. Tive a vantagem de ontem ter acompanhado a apresentação do workshop e tirado lá exatamente ilações. Contudo, é com alguma preocupação que vejo no âmbito exatamente do documento a apreciar que existem pontos claramente deficitários relativamente à questão da análise em termos de enquadramento de estratégia municipal para exatamente a questão da ação climática de Azambuja. A começar pela avaliação que de 2018 para a frente houve um plano de emergência aprovado que já tem data posterior e, no entanto, poderá nomeadamente não estar atualizado sobre a questão, digo eu, das catástrofes 2015-2030, porque é uma exigência. Tem-se feito vários seminários sobre cidades resilientes
E tem-se feito também medidas que envolvem todas as estratégias de ordenamento de território, proteção civil e emergência. É com alguma preocupação que vejo duas ações, agricultura e floresta e proteção civil e emergência. Há qualquer coisa aqui que não está trabalhada. De certeza que este enquadramento para a ação estratégica do Conselho precisa de ser revisitado naquilo que é fundamental para o território, que é ordenamento, condições de segurança, cidade, neste caso vila, nós falamos muito de cidades e realmente o workshop ontem falava também disso, mas nós temos características muito específicas que não podemos comparar com mais nenhum município em termos de escala e em termos até de resposta. Outra situação é como é que nós temos já ações e depois não se define prazos, não se define estratégias. Eu sei que é um documento para nós termos aqui o delineado de estratégia, mas quando se fala em criar exatamente uma torre de acompanhamento remoto da Zambuja, é de desconfiar quando não se sabe onde é que se vai colocar a torre e quem é que a vai monitorizar. Porque deve estar definido quem é que vai ter esta responsabilidade. Quem é que realmente sabe o que é isto, uma torre de acompanhamento remoto da Zambuja no âmbito da prevenção e vigilância e que custos é que isto também terá que ter, não é? Porque nós temos o meio humano e o meio humano é insuficiente, sabemos, não há margem. E cada vez temos menos efetivos e por isso é importante saber quem é que depois ficará exatamente com esta responsabilidade dual de conduzir esta ação. Eu penso que, acima de tudo, é um documento que a senhora engenheira tem feito um trabalho de apresentação assim, agora, muito exigente na última semana, porque está a terminar muitos prazos. Sei que o primeiro projeto tinha a data de 2 de fevereiro, este tem que ser implementado exatamente em 1 de fevereiro e isto tudo tem a ver exatamente com falta de estratégia, de propostas que devem chegar a esta Assembleia Municipal, claramente com peso e medida, para nós tomarmos exatamente consciência e tomarmos todos também maior sensibilização e mais consciência do que estamos a decidir, que não me parece... eu falo na minha ótica, que neste momento sinto-me em condições de o fazer. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, deseja responder alguma coisa? Não. Aconselho os senhores deputados que não tiveram tempo de ler, portanto, para lerem só no ponto 9 as considerações finais, portanto, e eles espelham um bocadinho aquilo que foi dito por todos os grupos, portanto, aconselho-os a ler. Para não estar aqui a ler, portanto, com certeza que têm o documento, podem consultá-lo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais algum senhor deputado deseja usar a palavra? Vou colocar o documento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Obrigada. Quem vota a favor? Muito obrigada. Portanto, a proposta 10P de 2024 foi aprovada com 23 votos a favor, 12 do PS, 6 do PSD, 4 da CDU e 1 do Bloco de Esquerda e 4 abstenções, 2 do PSD e 2 do Chega. Senhores deputados, terminamos assim a nossa ordem do dia. Peço-vos para aguardarem só um minutinho para termos a minuta da ata e terminamos, penso que a nossa sessão em tempo recorde. Vamos aguardar só um segundo, por favor. Sim.
Por acaso não estava. Já tinha estado Vou proceder à leitura da minuta da ata. Sala de sessões da Junta de Freguesia de Manique do Intendente, hora 20 e 25. Presenças, mesa da Assembleia, Presidente Vera Lúcia Raimundo Braz dos Santos, Primeiro Secretário Rodrigo Paulo Ferreira da Conceição, Segunda Secretária Maria Fernanda Simões Ferreira Fernandes Fidalgo, membros da Assembleia presentes de acordo com a relação anexa a esta minuta. Membros da Câmara Municipal, Presidente Silvino José da Silva Lúcio, António José Mateus de Matos, Ana Margarida Serrar Gaspar Coelho, Mara Lúcia de Almeida Oliveira, Rui Pedro Figueiredo Corça, José Paulo Carvalho Pereira e Hugo Silva Sampaio. Pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal foi verificada a existência de quórum. Substituições. A Senhora Presidente da Assembleia informou de que, ao abrigo do número 1 do artigo 78º e do número 1 do artigo 79º da Lei 169/99, 18 de setembro, na sua atual redação, solicitaram a sua substituição nesta sessão o Sr. Deputado Tiago João de Freitas Santos, representante do PSD, sendo substituído pela Senhora Deputada Maria Manuela Leandro dos Santos Firmino, representante do mesmo partido na lista admitida, e Sr. Deputado David José Pinto Mendes, representante da CDU, sendo substituído pelo Sr. Deputado Joaquim Varino da Ponte, representante do mesmo partido na lista admitida. Período de intervenção dos cidadãos. Período destinado à intervenção dos cidadãos residentes na área do município, não tendo existido qualquer deliberação. Ordem do dia. Ponto 1. Eleição de um cidadão para integrar a Comissão Alargada da CPCJ. Proposta 8 AM 2023. Foram apresentados os seguintes nomes para apreciação. Pela CDU, tendo sido designada a lista A, Maria de Fátima Faria Coelho. Pelo Chega, tendo sido designado lista B, o Hugo Silva Sampaio. Discutida a proposta, foi realizada a votação por voto secreto, obtendo o seguinte resultado. Lista A, 16 votos. Lista B, 7 votos. 3 votos brancos e 1 voto nulo. Pelo apuramento dos resultados, foi eleito para integrar a Comissão Alargada da CPCJ Maria de Fátima Faria Coelho. Ponto 2. Revogação da decisão de contratar E17/2023, ampliação do cemitério de Aveiras de Cima e manutenção do respectivo financiamento bancário. Proposta 129P/2023. Discutida a proposta, foi a mesma colocada à votação, obtendo o seguinte resultado.
Contra 0. Abstenções 3. 2 do Chega e 1 do PSD. Favor 24. 12 do PS, 7 PSD, 4 CDU e 1 BE. A proposta foi aprovada por maioria. Ponto 3. Ampliação do cemitério de Aveiras de Cima. Proposta 8P 2024. Discutida a proposta, foi a mesma colocada à votação, obtendo o seguinte resultado: contra 0, abstenção 0, favor 27, 12 do PS, 8 do PSD, 4 da CDU, 2 do Chega e 1 do BE. A proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 4. Beneficiação de pavimentos no Concelho da Zambuja. Proposta 9P/2024. Discutida a proposta, foi a mesma colocada à votação, obtendo o seguinte resultado: contra 0, abstenção 0, favor 27, 12 do PS, 8 do PSD, 4 da CDU, 2 do Chega e 1 do BE. A proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 5. Plano Municipal de Ação Climática. Proposta 10P 2024. Discutida a proposta, foi a mesma colocada à votação, obtendo o seguinte resultado: contra 0, abstenção 4, 2 PSD, 2 Chega. Favor 23, 12 do PS, 6 do PSD, 4 da CDU e 1 do BE. A proposta foi aprovada por maioria. Muito obrigada. Vamos colocar a minuta à votação. Quem vota contra? Foi aprovada por unanimidade. Senhores deputados, muito obrigada. Agradeço também quem nos vê lá em funcionários, ao Executivo da Câmara. Veremos-nos na próxima sessão. Uma boa noite. Obrigada.